Alô? Vocês estão me escutando? Sim, professor. Ah, agora. Tá. Boa noite a todos. Inara, Flávio. Boa noite, professor. Ana, Joelma, Thaís, Boa noite, prof. Estão bem? Boa noite. Graças a Deus. Bom, E eu Tá sei tudo bem. bom revê-los, não fisicamente, né? Infelizmente ainda não, mas a gente espera que ainda aconteça esse semestre. Estou com muita esperança que em setembro a gente volte, que dê uma flexibilizada. Professor? Aí. Oi? O seu áudio está um pouco baixo. Tá baixo? Tá baixo. Oi? Melhorou? Melhorou? Não, não. Não, nada? Melhorou? Tá do mesmo jeito. Normal. Pra mim tá normal. Quem que falou foi Nara? A Helena, eu que falei que tá baixo. Ah, só você, Helena, ou mais alguém? Boa noite, professor. Tá bom, professor, seu áudio tá sendo para mim aqui bacana. Pra mim tá normal também. Presente, Valdir. Aqui tá Será que tranquilo tem também. alguma coisa aí no seu, Helena? Tá melhor um pouquinho agora. Tá? Vê se não é o teu volume, Helena. Eu já aumentei. Ah, tá. Já melhorou, tá? Beleza, beleza. Eu peço para vocês, boa noite a todos novamente, eu peço para vocês que
vocês desativem o microfone de vocês, tá? Para ele não ficar captando áudio externo. Aí quando vocês quiserem falar comigo, aí vocês já sabem, né? É só ativar e mandar ver, tá? Eu não sei se todos já me conhecem, eu acho que todos já me conhecem aqui, né? Mas para quem não me conhece, que está entrando agora na turma, meu nome é Irã Barros, tá? Como eu estava falando, eu espero que em setembro já ocorra uma flexibilização. Os dados epidemiológicos eles estão mostrando que aqui está melhorando, está bem melhor. Então eu espero, Irã, eu espero que em setembro a gente possa se ver fisicamente, né, aqui, tá? Mas por enquanto a gente vai fazendo o que dá, né, o que pode. A instituição ela montou um aparato para deixar melhor possível. Então a gente está aqui na instituição, os professores estão vindo aqui para a instituição, a gente está gravando daqui. Não vai ter corte, não vai cair, a internet é boa, tá? Tudo para tentar melhorar mais ainda para vocês, tá? Bem, no semestre passado a gente se viu, né? Então a disciplina que eu ministrei para vocês foi imunologia. Eu lembro que eu acho que foi no nosso primeiro contato, quando eu apresentei o plano de aula para vocês de imunologia, eu comentei que imunologia era uma disciplina difícil, tá? Eu sempre comento. Então eu falei que imunologia é uma disciplina difícil, tá? E que a gente ia se ver no quarto semestre em processos patológicos, tá? Aí eu ia comentar com vocês o quê? Que processos patológicos é uma disciplina que eu acho muito tranquila, tá? Ela não é difícil, vocês vão ver. Comparado à imunologia, ela não é difícil. Agora, com certeza, obviamente, o conteúdo ele é extenso, tá? Então, o conteúdo de patologia ele é extenso, tem muita coisa. Mas vocês vão ver que não são coisas difíceis, não é um conteúdo difícil, muito complexo. Uma aula ou outra que pode exigir uma complexidade maior, tá? Mas no geral é muito tranquilo mesmo. E só responder aqui. Então, vai ser muito tranquilo, eu tenho certeza disso. Até porque vocês já têm uma base, né, dos outros semestres, então vai ser bem tranquilo, tá? Todos escutaram aí o que eu falei? Estou falando muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, pode interromper, tá? Não, professor, tá tranquilo. Beleza. Então, patologia. Ok. Se a gente for olhar só para a palavra, ela já diz alguma coisa para a gente, né? Então, esse pato, esse prefixo pato, quer dizer doença, né? Se a gente for traduzir literal, doença. Logia vem de logos, que quer dizer estudo. Então, de forma literal, simples, patologia é o estudo das doenças, tá? Então, nós vamos ver algumas doenças, alguns aspectos comuns a várias doenças, tá certo? Então, isso que é a patologia. Ela exige muito conhecimento também de imunologia, que a gente viu no semestre passado, tá? Então, vocês vão ver que de vez em quando eu vou falar de imunologia relacionado à patologia. Mas, de novo, é uma disciplina simples, vocês vão ver que ela não é complicada, vocês vão ver durante as aulas. Ela só é extensa, o conteúdo dela é um pouco extenso, mas vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza disso, tá? Então, como é de praxe, o nosso primeiro contato no semestre, ele acontece pela apresentação do plano, não é isso? Então, eu tenho que apresentar para vocês o plano de aula, o plano de ensino, né? Então,
a carga horária, na verdade, não é que esse 80 não está certo, na verdade, a carga horária são 6 horas semanais, né? Isso no contexto ideal, normal, né? Que justamente são 2 aulas teóricas e 4 práticas. 2 práticas para subir A, 2 práticas para subir B. As práticas, a priori, elas não estão acontecendo, né? Óbvio, devido a esse contexto todo que a gente está vivendo. Mas espera-se que tudo seja flexibilizado para que a gente volte com as práticas. O nome da disciplina, na verdade, são processos patológicos. Vocês podem encontrar como patologia também, tá? Mas é tudo a mesma coisa. Então, aqui eu apresento para vocês a ementa. Tá? Então, a gente sabe que a ementa é aquilo que amarra o conteúdo que vai ser ministrado durante o semestre. Tá? Então, o que diz... Alguém falou? Então, o que diz a ementa de processos patológicos? Então, patologia geral. Aí já é uma informação importante. Patologia geral. Essa palavra aí, geral. Por que eu vou enfatizar nisso? Porque vocês vão ver semana que vem, na nossa primeira aula, de fato, que eu vou fazer uma introdução sobre a patologia, tá? E eu vou mostrar para vocês, conceituar para vocês o que é patologia de fato. Vocês vão ver um conceito mais amplo, mais abrangente do que é patologia, tá? E vocês vão ver que a patologia, ela apresenta subdivisões, tá? Subdivisões. Dentre essas subdivisões, tem uma subdivisão que é a maior, que divide a patologia em patologia específica, tá? Ou em sistemas, ou patologia geral, tá? Então, novamente, essa grande divisão, patologia específica e patologia geral, tá? A patologia específica, ela se baseia no estudo das doenças direcionadas para os nossos sistemas, tá? Então, quais são as doenças que acometem o sistema respiratório? Quais são as doenças que acometem o sistema cardiovascular? Quais são as doenças que acometem o sistema nervoso? Então, é isso que trata a patologia específica. Essa patologia específica, ela é direcionada para medicina, tá certo? Então, o que a gente vai ver é a outra subdivisão, que é a patologia geral, como está mostrando aqui logo no início da ementa de vocês, tá? Então, nós vamos ver aspectos, processos, condições que são gerais para várias doenças. Por exemplo, necrose. A gente vai ter uma aula de necrose, que é um tipo de morte celular que é comum a várias doenças. Tuberculose, né? Um infarto agudo no miocárdio, uma sífilis. Ou seja, vejo que são condições diferentes, mas tem um aspecto em comum. Qual é? Necrose. Tá? Então, é um aspecto que é geral, é uma condição que é geral. Por isso, patologia geral. Então, nós vamos ver as alterações, as condições gerais a várias doenças. É óbvio que vocês vão ver que durante o semestre eu vou entrar mais numa doença específica, tá? Mas, a priori, a patologia que vocês irão ver é a patologia geral, ou seja, aspectos comuns, gerais a várias doenças. Deu para escutar aí? Tranquilo. Sim, professor. Ok. Sim. Então, vamos lá. Então, a patologia Sim, geral professor. aborda os processos patológicos e suas origens funcionais, tá? Suas origens funcionais.
Aí coloca aqui entre parênteses, conceitos gerais, de novo a palavra geral, né? Então, conceitos gerais, conceito de doença. Esse conceito de doença a gente vai ver na sexta-feira que vem, na aula de introdução à patologia, tá? Mecanismos fisiológicos e patológicos, os grandes processos mórbidos, como alterações celulares e extracelulares, distúrbios vasculares, processo inflamatório, distúrbios do crescimento e desenvolvimento e neoplasias. Então, a patologia, eu costumo dizer que a patologia é uma disciplina que está aqui no centro. Imaginem lá um fluxograma. Então, a patologia está aqui no centro, tá? E do centro ramificam outras disciplinas, tá? Então, essas outras disciplinas, elas funcionam como uma base para a gente mergulhar na patologia. Então, a patologia é uma disciplina muito completa. Escuta o que eu estou falando. É uma disciplina muito completa que exige, de certa forma, o conhecimento de outras disciplinas que vocês já viram nos outros semestres, tá certo? Então, aqui, continuando, a disciplina tem por objetivo prover meios para a compreensão do aluno sobre os mecanismos de formação e desenvolvimento, olha novamente aqui, ó, desenvolvimento geral das patologias, englobando aspectos histopatológicos, fisiológicos, imunológicos, bioquímicos e estruturais. Tá vendo só? Foi o que eu disse ainda há pouco para vocês, que a patologia ela está aqui no centro, tá? Ela está aqui no meio, e dela ramificam outras disciplinas. Então, eu sempre costumo dizer que a patologia ela é bem completa e exige o conhecimento de outras disciplinas, tá? Deixa eu só ver aqui. Ok. Tá? Então, primeira dica que eu estou dando aí para vocês. Histologia. Lembra lá o que estuda a histologia? Alguém arrisca aí? O que estuda a histologia? Alguém arrisca? Tecido. Oi? A histologia, ela estuda os tecidos, não é isso? E vocês viram a histologia em qual semestre? Sim, tu vai bem aqui, tu mostra escura para te ver Primeiro aqui. semestre, né? Então, vocês viram a histologia no primeiro semestre. Pessoal, olha a dica que eu estou dando para vocês. Relembrem. Vão lá no Google ou então em algum livro de histologia específico e dê uma relembrada em tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso, tá? Para a gente entender a patologia, é fundamental que a gente entenda a histologia. Por quê, pessoal? A histologia é o estudo dos tecidos, mas os tecidos normais, tá? Já na patologia, vocês também vão ver os tecidos, tá? Só que os tecidos com alterações, tá? Então, alterações, por exemplo, morfológicas, tá? Então, para a gente entender, escuta o que eu estou falando, para a gente entender o alterado, a gente tem que ter um parâmetro de comparação com o que é normal. É isso? Então, estudem, relembrem a histologia para entender a patologia. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês, tá? Ok, pessoal? Aí, continuando, olha o que ele diz aí também.
que engloba os aspectos histopatológicos, fisiológicos. Então, é importante também ter uma noção de fisiologia. O que estuda fisiologia? A função, não é isso? Vocês viram fisiologia, se eu não estou enganado, no segundo semestre, não é isso? Acho que foi no segundo. Então, lá na fisiologia, vocês viram as funções dos órgãos, né, dos sistemas. Então, para entender a patologia, é interessante a gente entender qual é a função normal de um órgão, por exemplo. Vocês vão ver que eu vou falar, quando eu falar de necrose, por exemplo, eu vou falar sobre o infarto agudo no miocárdio, tá? Vocês vão ver que o indivíduo que sofre um infarto no miocárdio, ele tem um tipo específico de necrose, tá? Só que para entender a alteração morfológica e fisiológica no tecido, eu vou ter que saber como o tecido ele é normalmente, tanto na sua função quanto na sua forma, tá? Então, sempre vai ter esse parâmetro de comparação, pessoal. O normal e o alterado. O alterado, vocês vão ver na patologia comigo. Então, por isso que eu preciso que vocês já tenham o conhecimento, principalmente de histologia. Principalmente histologia, tá? Mas também ele coloca, olha aqui, ó, imunológicos, foi o que a gente viu no semestre passado, né? Bioquímicos e estruturais. Né? Então, vocês vão escutar eu falando, por exemplo, de esteatose hepática, tá? Então, esteatose hepática, qual é a alteração morfológica lá no fígado? O que vai alterar na bioquímica do fígado? O que vai alterar na função do fígado? Vocês estão entendendo? O que vai alterar na estrutura do tecido hepático? Então, isso que a gente vai ver na patologia. Mas para eu entender essas alterações, eu tenho que saber o que é o normal. Por isso que eu digo que, de novo, a patologia é uma disciplina muito completa. Exige conhecimento de outras disciplinas. Tá? Sendo uma disciplina básica, deve servir como suporte de conhecimento para outras disciplinas básicas e profissionalizantes do curso. As aulas serão ministradas na forma teórica e prática de microscopia dos processos patológicos. Essa prática aqui vocês já sabem, né? Vamos lá, continuando. Aqui, essa aqui é a dica que eu dou para vocês, de histologia. Eu tenho quase que certeza que quando vocês tiverem histologia, vocês estudaram por esse livro, tá? Que é o Junqueira e Carneiro. Junqueira e Carneiro, para mim, é a Bíblia da histologia, digamos assim. Tá? Então, no Junqueira e Carneiro, vale a pena vocês pegarem esse livro, baixarem, ou então pesquisarem na internet. Tá? O que eu quero que vocês façam? Deem uma pesquisada e uma revisada em tecidos epiteliais. Tá? O que é um tecido epitelial? Qual a forma de um tecido epitelial? Qual a morfologia de um tecido epitelial? Tecidos conjuntivos, tá? Lembra? Tecido conjuntivo é um tecido que tem muita matriz extracelular, é um tecido que ele é muito vascularizado, é um tecido que tem muito colágeno. Então, lembrem dessas informações. Tá? Tecido muscular e tecido nervoso, que são os 4 tecidos básicos que formam o nosso corpo. Epitélio, conjuntivo, muscular e nervoso. Tá? Então, vão lá no livro de histologia, pesquisem esses tecidos, deem uma lida, para quando a gente mergulhar na patologia, vocês já estão com esse conhecimento aí. Tá? Então, eu até coloquei aqui, ó, a histologia, ela estuda os tecidos normais. Já a patologia, tecidos com alterações morfológicas. Tá? Eu coloquei aqui só alterações morfológicas, mas são alterações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, tá? E estruturais, que é na forma do órgão, por exemplo, do tecido. Tá certo? Alguém quer falar algo? Estou falando muito rápido. Tá de boa, professor.
E agora não, tá legal, Irã. Beleza. Essa daqui é a metodologia que vocês já devem ter visto e vocês já viram nos outros semestres, né? Então, as aulas teóricas que, numa realidade normal, são executadas aqui dentro da sala, mas a gente, até liberarem, a gente vai ter esse contato aqui. As práticas que, a priori, estão suspensas, tá? E a aula de revisão, que eu acho que vocês não vão precisar, né? Vocês não gostam de aula de revisão, então não sei se eu vou ministrar aula de revisão para vocês. Não Como faça assim, isso, Irã. professor? Pelo amor de Isso. Deus, Como como assim, assim? Irã? Já vai uma galera pular no teu pescoço aí, Irã. Também acho. Para com isso. Não é hora de brincar. Então, nós vamos ter aquela aula de revisão, né? Que Muito vocês já bem, conhecem, professor. direcionada para a prova, tá? E vamos ver, de fato, o que que vai ser ministrado durante o semestre, tá? Então, o que está em vermelho aqui, que eu destaquei em vermelho, são as aulas teóricas, tá? É o que a gente vai ver, tá? Então, o que eu estou fazendo nesse momento é justamente a apresentação da disciplina, né? Então, estou apresentando a disciplina, o plano de aula para vocês de ensino, como vai ser a metodologia, tá? Então, é isso que eu estou fazendo nesse primeiro contato com vocês, tá? Que é de praxe, todo professor faz. É norma da instituição, do MEC, tá certo? Bem, semana que vem, nesse mesmo horário, nós vamos ver aqui, ó, introdução ao estudo da patologia, tá? Então, aqui eu vou conceituar para vocês o que é patologia. Ainda há pouco, logo no início, eu já dei o conceito, mais um conceito literal, né? Estudo das doenças, tá? Conceito muito literal, só que vocês vão ver que a patologia tem um conceito que é muito mais abrangente, tá? Que esclarece mais coisas para a gente. Nessa aula também a gente vai mergulhar num contexto histórico do conceito do que é saúde e do que é doença, tá? Vocês vão ver como esse conceito ele evoluiu ao longo do tempo, tá? Desde do período lá da antiguidade, em que eles atribuíam o conceito de doença, por exemplo, a uma punição divina, tá? Até o conceito mais atual, os conceitos mais atuais do que é, de fato, o conceito de saúde e o que é, de fato, o conceito de doença. Então, vocês vão ver que esse conceito ele foi amadurecendo, ele foi se tornando um conceito mais científico. Ele deixou de ser um conceito mais religioso para ser um conceito mais científico. E hoje é totalmente científico, tá? Nessa aula também a gente vai ver as divisões da patologia, né? Ainda há pouco eu falei de uma divisão, que é em patologia específica ou patologia geral. Mas vocês vão ver que nós temos outras divisões, tá? Outros ramos da patologia, tá? E nessa aula de sexta-feira, a gente já vai ter questão de prova, tá? Eu já vou pedir para vocês colocarem lá um IPC, importante pra caramba, né? Então já vai ter um IPC lá para vocês colocarem, que é uma questão certa na prova de vocês. Vocês já me conhecem, vocês sabem o meu espírito de bondade, ele é muito, muito grande, né? Eu sou muito bondoso com todo mundo. Amém. Então, Glória a Deus. Então, vocês já vou dar uma dica de uma questão aí para vocês. Tá Que eu certo? gosto do Irã. Beleza. Aí, se nós tivéssemos tudo normal, teríamos aula prática, né? A priori, eu não vou comentar aqui as práticas, tá? Que nós vamos ter de prática. Eu vou só comentar as teóricas. Beleza. Aí aqui, ó, nossa segunda aula teórica. Aula muito bacana. Não, minto, pessoal. Volta a fita. Tá. Beleza. Aqui que está em preto, ó, onde eu estou colocando o mouse,
Isso aqui não é aula prática, isso aqui é aula teórica, tá? Então, aqui é a nossa segunda aula teórica. Então, a primeira é essa aqui, ó, Introdução ao Estudo da Patologia, tá? E essa daqui vai ser a segunda, Distúrbios da Proliferação e Diferenciação Celular, tá? Quais são os distúrbios que nós vamos ver? Hipertrofia, hiperplasia, hipotrofia, hipoplasia e metaplasia, tá? Então, nós vamos mergulhar aqui nesses distúrbios, tá? É bem simples, tá? O conceito ele é bem simples. Por exemplo, hipertrofia. Quem nunca escutou falar essa palavra hipertrofia? Principalmente os marombeiros, né? Hipertrofia muscular. Crescimento o quê? Do músculo, tá? Só que vocês vão ver que esse crescimento ele pode ser ou pelo aumento no número de células do tecido, ou pelo aumento no tamanho das células, tá? Então, isso, uma é hipertrofia, a outra é hiperplasia. Já a hipotrofia e a hipoplasia é o inverso. Então, se na hipertrofia e na hiperplasia o tecido cresce, o órgão cresce, na hipotrofia e na hipoplasia o órgão diminui, tá? Essa diminuição vai ser ou pela diminuição no número de células ou pela diminuição no tamanho das células, tá? Então, atrofia muscular, tá? Então, quem nunca escutou falar, o indivíduo sofreu um acidente de moto, fraturou a perna ou o braço, ficou um tempo imobilizado e ele teve uma atrofia muscular, né? Acho que todo mundo já escutou falar nessa expressão. Então, a gente vai ver como é que esse processo acontece, tá? Ressaltando, vocês vão ver como vocês serão farmacêuticos, né? Então, como vocês serão farmacêuticos, então nada mais ideal do que fazer sempre uma ligação com medicamentos, tá? Então, vocês vão ver que durante o semestre, durante as aulas, o conteúdo que eu estiver abordando com vocês, eu vou tentar fazer uma ligação com algum medicamento, tá? É óbvio que vocês vão ver as classes dos medicamentos, como o mecanismo de ação mais a fundo lá na farmacologia, né? Que é outra área aí, tá? Então, quando vocês forem dar farmacologia, aí vocês vão ver de uma forma mais detalhada as classes de medicamentos, tá? Mas eu sempre vou tentar fazer essa ligação. Isso é para contextualizar, tá? Para contextualizar o curso de vocês, que é farmácia, com o conteúdo. Tá? Então, de vez em quando eu vou fazer essa contextualização aí, ok? Então, essa será aqui, ó, a nossa segunda aula teórica, tá certo? Beleza. Aí vamos para a nossa terceira aula teórica, aqui, neoplasias, tá? Essa aula é muito interessante. Por que ela é muito interessante? Porque, infelizmente, a gente pode se deparar com um parente, um amigo, tá? Com alguma neoplasia, tá? Ou algum conhecido que vai perguntar para vocês, por saber que vocês são da área da saúde, estão fazendo um curso na área da saúde. Uma neoplasia, ela pode ser uma neoplasia benigna ou uma neoplasia maligna. Se a gente for traduzir a palavra aqui, ó, fazer uma tradução literal, neo quer dizer novo. Plasia deriva da palavra plasis, que quer dizer formação. Então, se a gente for traduzir literal, neoplasia é uma nova formação, tá? Então, é um tecido novo que está se formando ali, dentro de um tecido normal.
Então, essa neoplasia pode ser benigna. Acho que todo mundo já escutou falar, o indivíduo tem um tumor benigno. Tá? Um exemplo, cistos ovarianos. Tá? Ou a neoplasia pode ser maligna, tá? Que aí não é nada legal, obviamente, né? Quando eu falo uma neoplasia maligna, é câncer, tá? Então, não existe um câncer benigno, não existe uma neoplasia benigna, conhecida como câncer, tá? Quando eu falo em câncer, eu estou falando em malignidade, tá certo? Então, essa aula é muito interessante, porque vocês vão ver muitos conceitos na prática, que vocês podem ver na prática de vocês. Não só lá na farmácia, que um dia vocês forem trabalhar, ou no hospital, mas até no dia a dia de vocês, infelizmente, tá? Se deparar com uma realidade de um tumor benigno, de um tumor maligno, tá? Então, nós vamos ver o conceito, o que é o conceito de uma neoplasia. Tá? Nós vamos ver as características, isso aqui é muito importante. As características de uma neoplasia benigna, as características de uma neoplasia maligna. Então, essas características que diferenciam uma neoplasia benigna de uma neoplasia maligna. E, novamente, isso é muito importante, tá? É muito importante porque quando a gente é da área da saúde, é comum as pessoas lembrarem da gente quando elas se deparam com uma condição de saúde alterada, tá? Então, elas vão lembrar, o fulano, ele é formado em farmácia, o fulano é biomédico. Então, eles vão lembrar e vão levar até vocês algum laudo, algum exame, e vão pedir a opinião de vocês. Então, nessa aula, eu garanto para vocês que vocês vão sair dessa aula tendo uma noção de quando vocês pegarem um laudo histopatológico, vocês vão ter uma noção se a condição é benigna ou se a condição é maligna, tá? Baseado nessas características. Então, essas características que diferenciam uma da outra. Tá safo, pessoal? Então, aqui é a nossa terceira aula teórica, tá? Esse conteúdo, ele é extenso. Então, esse conteúdo de neoplasia, eu planejo ministrar em 2 aulas, tá? Então, essa primeira aqui que eu vou falar sobre o conceito, sobre as características. E aqui, ó, o segundo, que tampou um pouco. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar aqui no slide, a segunda parte? Tá? Então, nessa segunda parte de neoplasias, eu vou mostrar para vocês algumas figuras bem interessantes, pessoal, de alguns tumores. Essa aula eu gosto muito. Vocês sabem que eu sou fanático por dar aula. Eu gosto muito das disciplinas que eu ministro. Patologia, eu amo patologia. Vocês vão ver que eu vou me empolgar assim. Eu vou trazer muitas figuras interessantes para vocês, tá? E a gente vai detalhar essas figuras de acordo com o conteúdo. Então, nessa segunda parte, eu vou trazer umas figuras também para vocês que vão mostrar, vão diferenciar uma neoplasia benigna, uma neoplasia maligna. Eu vou falar sobre metástase. Eu acho que todo mundo, ou a maioria, já escutou falar em metástase. O que é metástase? É quando aquela lesão primária, aquele tumor primário, ele se estabelece em outros órgãos, né? Levando à formação de um segundo tumor, de um terceiro tumor. No popular, é quando o indivíduo fala assim, o câncer dele está enraizado, tá? Ou o câncer dele espalhou. Isso é metástase, tá? Vocês vão ver como é que ocorre esse mecanismo de metástase,
tá? E eu fecho essa aula falando de quimioterápicos. Foi aquilo que eu disse para vocês ainda há pouco. Eu vou, de vez em quando, buscar essa ligação entre o conteúdo e alguma classe de medicamento. Se eu estou falando de neoplasia maligna, se eu estou falando de câncer, eu vou falar de quimioterapia. Tá? Então, vocês vão ver como os quimioterápicos agem no controle do crescimento tumoral. Eu acho isso muito legal, muito interessante. Tá? Pergunto, estão conseguindo escutar? Estou falando muito rápido. Tá ótimo, professor. Tá tudo ok, né? Só filé. Beleza. Tá ok, Tudo certo. professor. Tudo certinho. Ainda vivo, tudo certinho. Beleza. Tá? Então, ó, a nossa outra aula teórica vai ser sobre morte celular. As nossas duas últimas aulas teóricas sobre morte celular. Quando eu falo em morte celular, eu estou falando em um processo irreversível. Lembra que eu falei ainda há pouco sobre hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia? São alterações reversíveis. Quer ver um exemplo simples? O cara que é, novamente o cara que é lá marombeiro, malha, o músculo hipertrofia, né? O cara passa um ano malhando, aí o músculo, hipertrofia. Ele passa uma semana sem ir, o músculo reduz. Ou seja, é um processo reversível. Agora, quando eu falo em morte celular, eu estou falando em um processo irreversível. Tá? A célula entra num abismo, tá? Digamos um abismo celular, entre aspas, né? De irreversibilidade. O estímulo nocivo, o estímulo foi tão potente, foi tão nocivo para a célula que causou sua morte. Por exemplo, necrose. Tá? Essa aula de necrose também é top, pessoal. Eu vou mostrar para vocês umas figuras muito interessantes. Tá? A patologia é muito legal por causa disso. Vocês vão ver muitas figuras de órgãos, tá? Umas figuras às vezes impactantes, mas que são muito legais para vocês entenderem. Para vocês entenderem qual foi a modificação na estrutura do órgão causado por aquela doença, por exemplo. Tá? Então é muito interessante. Essa aula de necrose aqui é muito interessante. Então eu vou conceituar para vocês o que é necrose. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que acontece todo o processo que leva à necrose, tá? Desde o início, tá? Vocês vão ver que é um processo, é um passo a passo até culminar na morte da célula, tá? E a partir daí, eu vou mostrar para vocês os tipos morfológicos de necrose, tá? Então vocês vão ver que nós temos vários tipos morfológicos de necrose. Tipos associados à tuberculose, à sífilis, ao infarto agudo no miocárdio, tá? A uma esteatose. Então vocês vão ver que são várias condições que vão determinar tipos morfológicos de necrose. Tá? Aí, novamente, vocês vão ver umas figuras bem legais, bem interessantes. Tá? Não são figuras legais em qual sentido? Porque o tecido está muito alterado ali. Às vezes está bem destruído. Mas são figuras legais para o entendimento. Tá? Aí, olha só. Como eu já falei, vocês sabem do meu extremo espírito de bondade, né, que eu tenho. Então, vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês o normal, tá? Eu vou mostrar para vocês o tecido normal durante a aula.
Vou mostrar para vocês o tecido normal, vou mostrar o órgão normal, tá? E logo em seguida eu vou mostrar o tecido alterado, vou mostrar o órgão alterado. Então vai ficar muito legal, eu acho que o entendimento fica muito bom. Mesmo eu pedindo para vocês relembrarem histologia, eu vou fazer isso durante a aula na medida do possível. Mostro o normal, mostro o alterado. Aí a gente compara e eu tenho certeza que vocês vão entender. Tá safo? Aí, o outro tipo de morte celular que nós vamos ver é a apoptose. Tá? O que soa melhor quando a gente escuta? Melhor dizendo, refazendo a pergunta. O que soa pior quando a gente escuta? Apoptose ou necrose? Necrose. Mais alguém? Necrose, né? Soa pior necrose. Ah, o fulano teve uma necrose. Soa bem pior. Isso já é uma dica para a gente. Processos necróticos, eles estão associados a alguma alteração patológica. Quando eu penso em apoptose, ela é um tipo de morte celular que está associado mais a processos fisiológicos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A apoptose é um tipo de morte celular comum, pessoal, no nosso corpo, que já está pré-determinado a acontecer. Quer ver um exemplo? Mulheres, tá? Quando as mulheres engravidam, o que acontece com os seios? Crescem, né? Por que os seios crescem? Porque ocorre uma proliferação das glândulas mamárias para a produção de leite, tá? Ok. Passou o período de amamentação, o que acontece com a mama? Reduz, né? Volta ao seu tamanho normal. Por quê? O que aconteceu ali? As glândulas mamárias que proliferaram anteriormente para produzir leite, elas morrem por apoptose, tá? Por que elas morrem por apoptose? Não tem mais o estímulo hormonal, tá? Então, isso que eu falei para vocês é um exemplo de um processo apoptótico relacionado a hormônios, tá? Aí eu pergunto, escuta o que eu vou perguntar, isso é patológico ou isso é fisiológico? Fisiológico? Isso é fisiológico, né? Exatamente, é fisiológico. Ou seja, toda mulher que engravidar, o epitélio mamário glandular vai proliferar. Após a amamentação, esse epitélio regride devido à apoptose. Isso é fisiológico, isso é normal, tá? Então, necrose, alterações patológicas, apoptose, processos fisiológicos, tá? Mas os dois são processos de morte celular. A célula irá morrer, tá? Aí acaba a teoria, nós vamos para a revisão, né? Então, aquela revisãozinha top. Chega a primeira verificação de conhecimentos, todo mundo tirando 10, 20, né? 11, 12, 15, todo mundo feliz. Aí nós vamos para a segunda verificação. Conteúdo para a segunda verificação. Conteúdo para a segunda verificação inicia com calcificações patológicas, tá? Calcificações patológicas nós vamos ver de dois tipos, tá? Como está descrito aqui. Calcificações distróficas, calcificações metastáticas. É um conteúdo muito simples, curto, tá? Então,
eu vou conceituar para vocês o que são calcificações patológicas e vou mostrar as características da distrófica e as características da metastática. Tá? Aí vocês vão conseguir diferenciar uma da outra. Tá? Aí aqui nessa aula também eu vou falar sobre calcificações normais que nós temos no nosso corpo, né? A gente sabe que nós temos calcificações fisiológicas, né? Então os nossos dentes, calcificações fisiológicas, os nossos ossos, calcificações fisiológicas. Tá? Só que aqui nós vamos ver calcificações patológicas. Outro detalhe aí. Até agora, nisso tudo que eu comentei com vocês, vocês vão ver que durante as aulas eu sempre vou jogar os exemplos. Porque é isso que eu vou cobrar na prova. E eu acho que isso que é o interessante. Na verdade, é o interessante. Você tem que, obviamente, conhecer o conceito, né? Você tem que conhecer o conceito, é óbvio, é a base. Partindo do pressuposto que você já sabe o conceito, você vai para os exemplos. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou sempre iniciar conceituando a alteração patológica, o processo patológico, e depois eu vou jogar os exemplos. E são esses exemplos que eu cobro na prova. E eu tento trazer para vocês a maior gama de exemplos que eu conseguir. Tá? Para vocês terem uma visão muito ampla do conteúdo. Tá certo? Beleza. Então, ó, primeira aula para a segunda verificação. Aqui, ó, calcificações patológicas. Segunda aula. Aula super interessante. Por que super interessante? Tudo a ver com o nosso dia a dia. Inflamação. Se vocês recordarem, a gente já viu inflamação lá no terceiro, na imunologia. Não é isso? A gente viu a inflamação lá no terceiro. Tem uma aula de inflamação. Só que foi uma aula, digamos, mais básica e ela foi mais direcionada para a imunologia. Tá? Para a imunologia de fato. Agora, aqui a gente vai ver a inflamação mais associada às alterações patológicas. É óbvio que quando eu falo de inflamação, eu penso logo em imunologia. Tá? Mas vocês vão ver que eu vou tentar dar um enfoque mais patológico para o negócio. Então, eu vou mostrar para vocês quais são as alterações teciduais num tecido que está inflamado. Tá? Então, vocês vão ver que são fenômenos irritativos, quais são as alterações vasculares, quais são as alterações exudativas. Tudo isso aqui eu vou falar, vou comentar. Não se preocupe que eu vou esmiuçar, vou detalhar esse processo todo inflamatório. Tá? Então, essa aula ela vai ser dividida, ela é um pouco extensa. Então, ela vai ser dividida em duas partes. Então, inflamação aguda 1, inflamação aguda 2. Então, ó, primeira aula prática, primeira aula teórica, calcificações. Segunda, inflamação aguda. Terceira, também de inflamação aguda. Nessa segunda parte aqui de inflamação aguda, eu vou mostrar para vocês quais são as consequências da inflamação, tá? De uma inflamação aguda. E também vou mostrar os tipos morfológicos de inflamação. Vocês vão ver que nós temos inflamações do tipo supurativa, tá? Inflamações do tipo fibrinosa. E vocês vão ver quais são as doenças que estão associadas a esses tipos de inflamação. Temos inflamação do tipo serosa. Tá? Então, novamente, para cada tipo desse, eu vou buscar exemplo. Tá? Então, inflamação do tipo supurativa. É aquela inflamação caracterizada por uma grande produção de pus. Tá? Aí eu vou mostrar, ó, tal doença, tal condição leva ao desenvolvimento desse tipo de inflamação. Então, é uma aula muito interessante porque está no nosso dia a dia. E se eu estou falando de inflamação, eu tenho que falar sobre anti-inflamatório. Tá? Então, aqui eu vou abordar o mecanismo de ação do anti-inflamatório, como é que ele age no controle
dos sinais típicos da inflamação, aumento de temperatura, o inchaço. Tá? Então, é muito interessante também essa aula. Então, nós já estamos na terceira aula teórica. Tá? Continuando, tá logo bem aqui em cima. É porque está atrapalhando. Ó, bem aqui em cima. Bem aqui em cima está escrito inflamação crônica. Tá? Então, vai ser a nossa quarta aula teórica para a segunda verificação. De forma geral, o mecanismo inflamatório, ele tem pouca diferença quando é agudo ou crônico, digamos assim. Mas temos diferenças, tá? Então, quando eu for falar de inflamação crônica, vocês vão ver que eu vou diferenciar, de acordo com algumas características, a inflamação aguda da inflamação crônica. Uma característica que está na cara, quando eu falo de inflamação aguda e de inflamação crônica, é que a inflamação aguda é aquela que dura um pequeno espaço de tempo, tá? Ela inicia e finaliza num pequeno espaço de tempo. Quando esse processo inflamatório perdura durante muito tempo, nós vamos chamar de uma inflamação crônica. Tá? Então, essa é uma característica que diferencia o tempo, a aguda da crônica. Vocês vão ver que nós temos outras características celulares. Vocês vão ver que na aguda tem um tipo de leucócito que predomina quando eu comparo com a inflamação crônica. Na crônica já são outros leucócitos que predominam. Tá? Então, são alguns detalhes que vão diferenciar a aguda da crônica. Mas existe uma diferença, algumas características que diferenciam. Então, a quarta aula teórica é justamente essa aqui, de inflamação crônica. Tá? Beleza. Quinta aula teórica. Mecanismos de reparo tecidual. Show também. Por que é show? Porque vocês vão ver que eu vou fazer ligação com o nosso dia a dia. Mecanismos de reparo tecidual. Se a gente dá uma topada, digamos que a gente dá uma topada no asfalto, sai aquela capinha de pele ali do dedão. Pergunto para vocês, vai inflamar ou não? Provavelmente. É certo, vai inflamar. Tá? Vai ter uma inflamação ali. Vai sair sangue, vai ter um edema, vai doer, vai ter secreção purulenta, inflamação. Vai ficar vermelho, vai esquentar ali a região, inflamação. Tá? Aí uma outra pergunta, vai crescer pele ali novamente no local ou não? Com certeza. Com certeza. Vai. Exatamente. Essa é a resposta, com certeza. Então, vejam, inflamou, né? Ó, inflamou. Após a inflamação, houve reparo tecidual. Então, essas aulas, elas estão conectadas. Inflamação e reparo. Tá? Então, fazendo uma analogia aqui, uma comparação, é como se eu estivesse arrumando ali a casa. A casa está toda bagunçada, tá? E eu começo a arrumar os componentes ali da casa. O que é a casa que eu estou falando? É o tecido. Então, durante o processo inflamatório tecidual, durante a inflamação, o tecido ele vai sofrer dano. Tá? Inflamação tem destruição tecidual. Apesar de ser um mecanismo benéfico para a gente, inflamação é benéfico para a gente, o tecido vai sofrer dano, ele vai ficar desorganizado.
Então, para restaurar essa organização tecidual, lança-se mão de um mecanismo de reparo, tá? Então, esse mecanismo de reparo, ele pode ser através de regeneração tecidual, tá? Cicatrização ou fibrose, tá? Então, exemplo de fibrose, aquele carinha que bebe muito, que desenvolve uma cirrose hepática, tá? Então, o indivíduo que evolui para uma cirrose hepática, ele tem nódulos fibróticos no fígado, tá? Então, o abuso contínuo e prolongado de álcool causou dano hepático, tá? E esse dano, ele não pôde ser regenerado. Com isso, ele foi o quê? Substituído por uma fibrose, tá? Então, é simples. Houve dano, se não regenera, fibrose ou cicatrização, tá? Então, aqui, ó, cicatrização e fibrose, escuta o que eu vou falar. Cicatrização e fibrose são mecanismos de reparo semelhantes. Por quê? Tanto na cicatrização quanto na fibrose, nós vamos observar a substituição do tecido normal por fibras de colágeno. Então, quem tem uma cicatriz no corpo, essa cicatriz nada mais é do que colágeno, tá? Que remendou o tecido após a lesão, tá? Então, a lesão foi muito extensa, foi num tecido com pouca regeneração, tá? Então, se não pôde regenerar, vai cicatrizar, tá? Então, olha o outro exemplo que eu vou dar para vocês. O indivíduo foi para uma festinha, para balada, tá? Aí, ele já muito chapado, arranjou confusão com a mulher do outro rapaz lá na balada, tá? Aí o carinha pegou uma faca e deu uma facada no indivíduo. Pergunto para vocês, se o carinha não morrer, o que vai acontecer ali no local da facada? Vai regenerar ou vai cicatrizar? Cicatrizar. Vai cicatrizar, né? Então ali no local do corte vai cicatrizar, vai formar uma cicatriz. E por que não regenera? Por que ao invés de cicatrizar não regenera? Isso a gente vai ver durante a aula. Vocês vão ver que nós temos algumas condições, alguns critérios que vão definir se o tecido após uma lesão ele vai regenerar ou ele vai cicatrizar. Nessa aula, eu vou falar, por exemplo, sobre... fugiu agora a palavra. Aquela cicatriz fica bem robusta. Alguém lembra aí? Queloide. 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 Desculpe, foi um ato falho aqui do meu cérebro. Bugou. Queloide, exatamente. Eu vou falar sobre queloide para vocês. Eu vou mostrar algumas figuras interessantes que vocês vão ver macroscopicamente, algumas figuras de queloide, e vocês vão ver microscopicamente. Então, vocês vão visualizar o que altera no macro visual e no micro, lá no tecido. Eu vou mostrar para vocês um medicamento, o mecanismo de ação de um medicamento para tratar a queloide. Como é que ele age ali no tecido para tratar a queloide, tá? Eu vou falar nessa aula também sobre medicamentos cicatrizantes, tá? Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, por que um medicamento cicatrizante ele tem uma associação, por exemplo, de um antibiótico com o princípio ativo cicatrizante. Vocês vão ver qual a função do antibiótico no contexto da cicatrização. Ou seja, é uma aula que eu vou despejar um monte de informação para vocês, informações que não são difíceis
e que vocês vão gostar porque vai estar muito na prática de vocês, no dia a dia, tá? Ou lá na farmácia, ou lá no hospital, ou mesmo até com a gente, né? Então é uma aula muito interessante também. Foi aquilo que eu disse, eu sempre vou, de vez em quando eu vou tentar fazer essa associação com medicamentos, para deixar a aula mais atrativa, tá? E eu fecho o conteúdo da segunda verificação com esse conteúdo que eu acho que ele é o mais extenso, que são os distúrbios da circulação, tá? Aqui, lembra lá no início, quando eu falei para vocês revisarem, né, tecido epitelial, conjuntivo, e eu disse para vocês também que a patologia ela é muito completa, né, que ela exige outros conhecimentos de outras disciplinas. Beleza. Aqui é um exemplo. Distúrbios da circulação. O que é que vocês acham? Para vocês entenderem distúrbios da circulação, vocês acham que vocês têm que dar uma lida em qual sistema? Hein? Circulatório. Circulatório. Exatamente, simples assim. Tá? Sistema circulatório. É aquela paradinha que eu já falei para vocês. Para entender o alterado, que é na patologia, eu tenho que entender o normal, como funciona normalmente. Aí já entra a fisiologia, tá? Então vocês vão ter que entender aí como é que ocorre a distribuição do sangue no nosso corpo, lá, desde o coração, com as suas veias, a pequena circulação, também conhecida como pulmonar, circulação sistêmica ou arterial, tá? Qual o tipo de sangue que circula pelas artérias, pelas veias, retorno venoso, então o sangue vai para os nossos tecidos e retorna para o nosso coração. Ou seja, isso é fisiologia, tá? E eu vou querer de vocês esse conhecimento, apesar de que, quando eu for iniciar essa aula de distúrbio da circulação, eu vou fazer uma micro-revisão desse processo todo. Então, eu vou mostrar para vocês qual é a pequena circulação ou pulmonar, qual é a grande circulação ou circulação sistêmica, tá? Quais são os vasos que estão envolvidos na distribuição. Tá? Baseado nesse conhecimento da fisiologia do sistema circulatório, eu entro nos distúrbios da circulação, tá? São alguns, como está aqui, ó. Hiperemia, alguns vocês já escutaram falar, com certeza. Hemorragia, acho não, tenho certeza que todo mundo já escutou falar em hemorragia, tá? Então, hiperemia, hemorragia, embolia, trombose, infarto, edema e choque, tá? Novamente, é um conteúdo extremamente interessante, porque é comum um processo hemorrágico, uma embolia, acho que todo mundo escutou falar em embolia, o indivíduo teve uma embolia pulmonar, que levou a uma morte súbita. O indivíduo teve trombose, olha só a trombose, aí fazendo o link com o Covid-19. Acho que todo mundo escutou falar, já sabe que casos mais severos de Covid-19, o indivíduo pode ter alguma alteração circulatória que vai levar a uma trombose, tá? Infarto, todo mundo escutou falar em infarto, né? Edema e choque. Choque, a gente vai ver choque hipovolêmico, tá? Quando o indivíduo, por exemplo, perde muito sangue. Essa aula, novamente, ela é muito interessante. Trombose, por exemplo, eu vou falar sobre, fazendo aquele link com medicamentos, né? Vou falar sobre... meu cérebro hoje está cruel. Sobre anticoncepcional, né? Então, eu acho que vocês já escutaram falar que mulheres que utilizam anticoncepcional, algumas ficam mais suscetíveis a trombose, né? Então aumenta o risco, não que ela vá desenvolver uma trombose obrigatoriamente,
mas que aumenta esse risco. Tá? Então, eu vou falar sobre anticoncepcional. Quando eu for falar de hemorragia, eu vou falar para vocês sobre o anti-hemorrágico. Como um medicamento anti-hemorrágico age para controlar uma hemorragia. Então, vejam, é muito interessante também, tá? Porque vocês vão ver que são muitos conceitos, muitas situações, muitos cenários que estão no nosso dia a dia, né? Ou no campo profissional, ou mesmo no campo pessoal. Tá? Então, vai ser teoricamente dividido em duas partes também. Tá? Aí entra a segunda verificação, todo mundo passa e ninguém vai para a verificação final de conhecimentos. Não é isso? Aleluia. Pergunto, falei muito rápido tudo isso? Não, professor, tranquilo. Aí, ó. Conteúdo muito grande, né, professor? Exatamente, isso que eu ia falar. Eu ia falar isso nesse exato momento. Dentro desses tópicos tem um mundo, tá? Tem muita coisa. Eu ministro a disciplina faz um certo tempo. E eu gosto, sempre gostei. Eu sempre amei imunologia e patologia. Tá? Então, eu pesquiso muito, eu estudo muito, não paro de estudar. Sempre estou estudando, tentando atualizar as aulas, trazendo informações para vocês. Tá? Então, vocês vão ver que eu vou despejar entre aspas, obviamente, vou jogar no peito de vocês, despejar em vocês muita informação, tá? Porque eu gosto disso. Eu gosto de levar o maior conteúdo possível para vocês, tá? Para vocês terem uma visão muito grande ali do processo todo. Então, vai ser muita informação realmente, mas foi aquilo que eu disse anteriormente. Diferente da imunologia, a patologia, o conteúdo é extenso, mas vocês vão ver que é um conteúdo bem mais simples, bem melhor para entender. Tá? Até porque lá na imuno, a coisa fica às vezes muito abstrata, né? Receptores, lembra lá? Receptores acoplando, se ligando, apresentação de antígeno, né? Então o negócio é muito molecular, tá? Muito molecular, muito microscópico. Muitas siglas, muitas moléculas interagindo, muitas células. Tá? Quando eu for para a patologia, vocês vão ver que isso, não que não vai existir, mas é muito menos. Vocês vão ver que é algo mais prático, mais macroscópico, que vocês podem visualizar, vocês podem entender. Tá? Então vai ser bem mais simples, tenho certeza disso. Tá? Quanto à avaliação, vocês já sabem, né? Então, 70% da prova vai ser, do valor da prova vai ser atribuído pela pontuação da prova, né? Refazendo, confundi aqui, ó. Dos 10 pontos, 70% vai ser atribuído na prova, né? Durante a prova. E os 30% vocês já sabem através de trabalhos. Então, serão feitos alguns trabalhos e vocês vão pegar esses 3 pontos aí. Tá? E a verificação final, vocês já sabem que ela vale 10 pontos. Aqui é a referência. Tá? Temos a básica e temos a complementar. Isso fica a critério de vocês. Tá? A biblioteca aqui da Examage, acho que está podendo ter acesso, né? Os livros de patologia shows, tem muito livro de patologia, tá? Aí, então fica a critério de vocês, mas as minhas aulas, elas são baseadas não somente, né? É óbvio, não somente, mas principalmente por essa referência aqui, ó, Bogliolo, tá? É esse o nome do livro aqui, ó, Bogliolo, Patologia, tá? Então, vocês vão ver que tem um Bogliolo que ele é mais extenso. Por que ele é mais extenso? Porque ele tem a patologia geral, que é essa que nós vamos ver, e a patologia específica,
que é por sistemas. E tem o Bogliolo, que é menos extenso, que ele aborda somente a patologia geral, que é o que a gente vai ver. Fica a critério de vocês. Tá? Mas, para mim, é a Bíblia da patologia. As minhas aulas são baseadas principalmente nesse livro. Mas não somente. É óbvio que eu vou buscar outras fontes, principalmente em artigos científicos, tá? Figuras de artigos, ou mesmo de outros livros. Porque o que acontece? Às vezes a gente vai ler o livro, a gente vai ver que o autor, ele cita aquela informação, mas ele não explica muito aquela informação. Tá? Então, por isso que às vezes tu vê uma figura que está legal no livro, já no outro livro não está legal. Tá? Então, aí a gente vai pegando as informações, as melhores informações para vocês. Tá? O outro livro também que é muito bom de patologia, é aqui, ó, Hobbes e Cotran, Fundamentos de Patologia. Para mim são os dois melhores. Ou o Bogliolo, que é o Geraldo Brasileiro Filho, o autor, ou esse aqui, Fundamentos de Patologia, que é o Hobbes e Cotran. Tá? Para mim, são os dois mais completos, são os melhores. Mas, novamente, fica a critério de vocês. Tá? E essa daqui é a carinha ó, do Bogliolo. Inclusive, tem aqui na biblioteca. Esse daqui, como eu falei, é o completão. Ele é caro, tá? Custa na faixa de uns R$500, 400 para R$500, tá? Ele é muito extenso, pesado, tá? Mas ele é completão. E ele é justamente extenso porque ele tem a específica e a geral. Tá? Mas, como eu disse, tem o menor, que é mais e menos extenso, que ele envolve só a geral. Essa é a carinha dele aqui. Essa é a 8ª edição. Eu acho que já está na 9ª edição. Mas não muda muita coisa. É uma informaçãozinha aqui, outra ali, ou uma figura que eles melhoram. Esse daqui já está perfeito. Tá? Então, essa é a carinha dele. Bogliolo, patologia. Tá? Eu encerro aqui, pessoal, esse primeiro contato. Pergunto para vocês. Agora, vocês que vão falar aí. Tem alguma dúvida? Querem perguntar algo? Querem acrescentar algo? Não, professor, show de bola, tranquilo. Beleza, professor, nada, nenhuma dúvida. Beleza. Então, nós vamos Tudo ficar... tranquilo, Irã. Nós vamos ficar naquele feedback do semestre passado, tá? Eu vou mandar as aulas para vocês. Tá? Mudou o e-mail da turma? Não tem nada de novo, Irã. Mesma então, coisa. Beleza. Então, é aquele feedback. Eu vou jogar as aulas no e-mail, tá? Aí os representantes vão enviar para vocês. Ou, se vocês quiserem, que fica também até melhor, reativem. Na verdade, eu nem saí daquele grupo, daqueles grupos. Lembra lá do semestre passado? Eu não saí deles, eu ainda estou lá. Se vocês quiserem, quem saiu entra, né, novamente. E eu também vou ficar jogando as informações lá, como eu fiz no semestre passado. Jogando as aulas, jogando os exercícios. Bem melhor, professor, pelo WhatsApp, pelo amor de isso. Deus. Então, beleza. Então, entrem novamente, repassem essa informação. Olha, o professor Irã pediu para entrar novamente no grupo, que ele não saiu, ele vai continuar mandando as aulas. Tanto as aulas quanto os exercícios, alguma atividade que tiver. E outras informações. Tá certo, meus queridos? Bom revê-los, né? Esse entre aspas. Como eu falei, espero que a gente volte com o contato aqui na sala, que é muito melhor. É muito estranho aqui. Eu estou aqui na sala
as cadeiras todas vazias, né? Queria que você estivesse aqui. Esse contato ele é melhor, esse feedback é melhor dentro de sala, mas eu vou fazer o possível, pode ter certeza, e a instituição também está fazendo o possível para dar um melhor suporte para vocês, tá? Pra vocês entenderem. Eu prometo que vocês vão sair gostando de patologia, tá? Valeu, professor. Obrigado aí. Boa noite. Boa noite, então eu vou encerrar por aqui, tá? Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu. Tchau. Boa noite a todos.